Boa tarde a todos, que alegria fazer parte desse momento com vocês, um momento que a gente sonhou, que a gente planejou, e especialmente para mim, né, que sou uma pastora e uma teóloga, viver esse momento realmente com vocês é maravilhoso. Eu vou tentar colocar minha apresentação aqui, Douglas. Valeu. O reverendo Douglas está me ajudando a gente aqui na parte técnica. Então, antes de começar a minha fala, né, e agradecer mais uma vez por essa oportunidade e cumprimentar todos os membros da Rede Episcopal Brasileira que estão nos acompanhando, e talvez você que também não seja membro, mas que está aí curioso sobre o anglicanismo, ou que tem nos acompanhado, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero falar um pouquinho, dar alguns disclaimers aí da minha fala. Então, eu quero falar hoje sobre a contribuição anglicana para a teologia cristã. E, em primeiro lugar, a minha fala ela não é uma fala bairrista e dizer, os anglicanos são melhores ou são piores, e com certeza não vou conseguir citar todos os nomes da história do anglicanismo, ou todos os nomes que são importantes ou que são referência para a gente. Então, é uma fala um pouco mais panorâmica para explicar, de fato, o que nós somos, né, como anglicanos, o que seria uma teologia anglicana, quais são esses distintivos, falar um pouco da teologia anglicana que nós temos disponível aqui no nosso país, ou seja, que é acessível para todo mundo, e finalizar pensando um pouquinho sobre como essa teologia anglicana pode contribuir para a teologia cristã como um todo, e já tem contribuído. Então, vou começar a passar aqui a minha fala. E eu quero começar com uma citação de um teólogo anglicano, que é o Dennis Occam, e ele tem uma teologia sistemática sacramental, que é algo muito incrível. Então, a gente vai falar um pouquinho desses termos aí. E ele começa falando um pouquinho sobre o fazer teológico, e ele diz: se o teólogo não realiza atos teológicos numa postura de oração, aberto em direção ao céu e por meio dele, então ele acabará sozinho em seu trabalho. E eu acho que essa fala nos define muito como teólogos anglicanos, porque você vai perceber que boa parte dos teólogos anglicanos mais conhecidos, eles são pessoas que têm uma vida de igreja, que têm uma vida de oração. Então essas coisas elas são muito conectadas para nós, e é por isso que talvez você não vai perceber nós como anglicanos em discussões, né, teológicas, aqueles famosos embates, né, e talvez até um distintivo importante que a gente não tenha assim uma teologia ligada a algum nome específico, como por exemplo uma teologia luterana, uma teologia calvinista, uma teologia arminiana. Então, há uma certa pluralidade de vozes e há um foco na espiritualidade cristã, que eu acho que isso é muito legal, e é algo que tem sido recuperado não só na teologia anglicana como um todo, mas em outras denominações é algo que tem sido redescoberto. A beleza da espiritualidade, a beleza das tradições e a beleza da liturgia. Então, eu quero começar falando um pouquinho, né, da Rede Episcopal Brasileira. O bispo Eric já adiantou algumas coisas, né? Então, ele é o bispo da nossa diocese que está nascendo, que está se construindo, uma diocese que possui aí algumas comissões, que eu acho muito interessante, e uma delas é uma comissão de teologia. E isso já é algo muito diferenciado, né? Eu tive a oportunidade de passar por outras denominações cristãs ao longo da minha trajetória, e eu não passei por nenhuma igreja que tivesse uma comissão para falar de teologia. E para falar de teologia, não só pensando de fato nos clérigos, naqueles que são ministros ordenados, mas em pensar teologia para a igreja, para todos os membros da igreja. Então, eu acho que isso é incrível, eu me sinto plenamente realizada nas minhas vocações, porque aqui eu posso ser uma pastora teóloga e na sua integralidade, sem ser julgada por isso. Eu já vivi em ambientes onde muitas vezes a teologia era vista com desconfiança, né, coisas do tipo, para que você está estudando teologia? Ou quando um membro estuda teologia, por que você está estudando teologia?
e às vezes falas do tipo como teologia não serve para nada, o importante é a Bíblia, e não é o caso da Rede Episcopal Brasileira, não é o caso daquilo que a gente está construindo, como o bispo falou. Então a teologia para nós, ela é algo importante, ela é algo que nos norteia e que vai nos orientar ao longo dessa jornada, dessa grande construção. E eu gosto de dizer que a boa teologia, ela pode nos salvar da situação que a igreja evangélica brasileira tem vivido hoje. Então, por isso que é tão importante a gente falar de teologia e de boa teologia. E aí eu quero falar, então, um pouquinho de como a tradição anglicana, ela valoriza essa teologia, né? Eu acho que isso é muito legal, como a tradição anglicana valoriza a teologia. Como eu disse, a Rede Episcopal Brasileira tem uma comissão de teologia, isso não é algo raro nas tradições anglicanas. Então eu peguei, por exemplo, aqui, que vocês estão vendo na imagem, a Church for the Sake of Others, que é uma diocese nos Estados Unidos, que em muitas coisas ela é um modelo para a gente. E eles têm também ali uma comissão para tratar de teologia, de liturgia, de sacramentos. E aí a gente vê alguns nomes conhecidos, por exemplo, Esau Macaulay, que é um nome bem conhecido, eu vou falar mais um pouquinho dele, tem livro dele publicado aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, o que eu já mencionei, né, que é o Denis, ele também fazia parte dessa comissão. Teve uma mudança, então a reverenda Emily Hunter McGowan também fazia parte, então houve uma pequena transição aí. E tem o David Taylor, que eu vou comentar para vocês também um pouquinho sobre ele, que é muito ligado nessa questão de arte, de teologia. Mas é muito comum na tradição anglicana que se valorizem esses teólogos e que se atribuam a eles até mesmo uma espécie de um título, né? Que você está vendo aí no nome deles, né? Reverendo Cânon, que seria o cônego aqui no Brasil, que pode ser um título como se fosse por mérito de serviços prestados à igreja, mas que não raramente é aplicado a teólogos dentro da igreja. E aí eu coloco dois teólogos bem conhecidos, que é o J.A. Packer e o John Webster, que foram reverendo cânon nas suas respectivas igrejas, então mostrando como há essa conexão entre a vida acadêmica, entre a teologia e a vida da igreja. Isso é algo muito comum na igreja anglicana e algo que eu gosto bastante, que eu me identifico bastante. Uma fala do J.A. Packer, que é bem conhecido aqui no Brasil, ele diz o seguinte: teologia anglicana ou de outra vertente é o relato do teólogo sobre Deus, sua vontade, seu trabalho, seus caminhos e a sua adoração, sobre nós mesmos e a humanidade e sobre o estado geral do mundo em termos de Deus e da verdadeira religião. Credo, comunhão e conduta. O que se crê, isso é o credo. Como a comunhão na adoração é praticada, isso é a comunhão, incluindo a convivência informal. E a conduta, isso é ética. Tudo isso é teologia. E essa definição ela é muito boa porque ela nos mostra como a teologia anglicana tem uma preocupação muito prática, para além realmente das discussões acadêmicas e daquelas conversas, né, que ficam muitas vezes ali nos seminários. A teologia anglicana, né, ela é uma teologia, e toda teologia deveria ser assim, uma teologia que nos aponta para questões muito práticas do chão da igreja, para questões muito práticas da vida. Então eu gosto bastante disso também na nossa tradição. E eu quero falar um pouquinho a respeito de alguns distintivos, né? Porque quando a gente pensa assim, tá, mas o que seria uma teologia propriamente anglicana? E muitos vão dizer que isso não é algo muito simples de se dizer, porque existe uma certa pluralidade de vozes dentro do anglicanismo. Isso também é ser anglicano. Mas também não significa que não haja uma forma, que não hajam alguns distintivos. E eu acho que alguns deles, os mais importantes pelo menos, são esses que eu vou mencionar. E o primeiro deles é o livro de oração comum, o Locke, né, que contém ali toda a nossa liturgia, todas as nossas orações. Como eu disse, nós não somos marcados por ter seguir um teólogo específico, como, por exemplo, Martinho Lutero ou Calvino e seus escritos, mas nós temos um livro de oração comum, que fala, então, a respeito das nossas crenças, da nossa liturgia, né? Existe até a máxima, né, em latim, lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei da oração é a lei da crença e aquilo que nós oramos é aquilo que nós cremos. E não tem como a gente mensurar
o impacto do livro de oração comum, tanto para a espiritualidade anglicana como para outras tradições. E não é raro você encontrar teólogos de outras tradições escrevendo teologia de espiritualidade, ou mesmo livros sobre o livro de oração comum, ainda que sendo de outras tradições. Alguns exemplos, a gente tem o Brian Zand, que sempre fala do livro de oração comum, o David de Silva, de tradição metodista, ele tem um livro sobre o livro de oração comum, então não é incomum a gente perceber isso, e talvez um nome aí que esteja na moda aqui no Brasil no momento é o John Mark Comer, que tem falado de espiritualidade, ele está ali com um pezinho no anglicanismo, embora ainda não anglicano, mas ele é alguém que tem falado muito sobre esses temas e resgatado toda essa tradição da espiritualidade. Então, o livro de oração comum, ele de fato nos define como teologia, né, como aquilo que nós cremos, e ele também tem um alcance que vai muito além da própria teologia anglicana, influenciando muitas e muitas tradições cristãs. Algo que também é muito comum ao anglicanismo é a questão da via média, né? Então, o anglicanismo ele sempre procurou ser esse equilíbrio entre as tradições católicas e entre aquilo que se afirmava no protestantismo, na teologia protestante, e desde então a gente segue por esse caminho de equilíbrio. Então a teologia anglicana é uma teologia muito equilibrada, essa teologia de via média. E algo também que nos define muito é o tripé de Hooker, né? Que é conhecido justamente por causa desse teólogo, né, o Richard Hooker, onde os anglicanos falam frequentemente de um tripé ou de 3 bases que resumem a nossa forma de fazer teologia, que é claro, em primeiro lugar, as escrituras, mas também pensando na tradição, até mesmo como uma continuidade, uma vez que nós nos vemos parte dessa igreja que começa lá no Novo Testamento, né? E também a razão, o fazer teológico, o pensar a teologia, então são todos, são bases que realmente formam a nossa teologia como teologia anglicana. Alguns outros distintivos, a gente tem, por exemplo, o quadrilátero de Lambeth, que nos fala aí a respeito, né, de 4 pilares, né, que são deixa eu só aumentar aqui para minha apresentação. Está em inglês para vocês, mas está fácil aí de identificar. Então, a gente tem as escrituras, a gente tem os sacramentos, a gente tem os credos e nós temos o episcopado, né? Então, as escrituras sempre vão ser a base da nossa teologia. A gente também sempre tem os credos em grande consideração como aquilo que nós cremos, aquilo que é principal à nossa fé, credo apostólico, credo niceno. Então, os credos, eles nos moldam também naquilo que nós acreditamos, e não é à toa que todo culto anglicano a gente recita os nossos credos. A gente também tem um grande foco nos nossos sacramentos, então, a ceia, o batismo, atos sacramentais. Então, a gente tem um foco muito grande também nessa teologia sacramental e a questão do episcopado, que define a nossa eclesiologia, mas também que nos coloca num contato com essa tradição histórica, com essa tradição apostólica, com a nossa forma de nos enxergarmos como igreja. Então, existem algumas palavras aí que eu coloquei para vocês que resumem muito bem aquilo que é ser anglicano. Então, nós temos um grande foco na espiritualidade, né? Então, a gente, por exemplo, quando a gente olha para o livro de oração comum, nós temos ali orações que nos ajudam a aprender a orar, que conduzem as nossas orações. Nós temos os ofícios diários que nos ajudam a disciplinar na nossa forma de orar também. A gente tem uma rica tradição litúrgica que se percebe por meio dos nossos símbolos, por meio daquilo que a gente traz de séculos e séculos da igreja. A gente tem uma liturgia muito rica, né, que também está ali presente no livro de oração comum, que molda o nosso culto, mas sem nos engessar, que nos permite ser litúrgicos e também contemporâneos, e isso é algo que tem atraído muitas pessoas para o anglicanismo hoje em dia.
Nós seguimos o calendário litúrgico, então nós estamos inseridos dentro de uma grande narrativa que todo ano é recontada, lembrando ali os principais pontos, os principais eventos da vida de Jesus e como nós nos inserimos dentro dessa grande história. Então nós pregamos o lecionário, isso é algo que eu amo fazer, isso é algo fantástico, que nos faz crescer, inclusive como teólogos, dada a dificuldade que muitas vezes a gente tem em pregar textos que normalmente a gente não escolheria. Então, há também um esforço teológico muito grande nesse sentido. Nós temos a nossa sacramentalidade, né? Então, o centro ali do nosso culto, ele é a Eucaristia, ele é o momento da mesa do Senhor, e não somente a palavra, como em outras tradições. Então, nós temos a palavra, mas nós também temos a Eucaristia, nós temos um grande apreço pelo batismo e pela visão sacramental da vida como um todo. Nós temos esse equilíbrio, que é muito comum aos anglicanos, como eu disse, né, de não ficar muito aí em trincheiras. Então, você vai encontrar anglicanos que são mais anglo-católicos, alguns que são mais reformados. Não que a vida do anglicano seja perfeita, e se você assistir depois os vídeos lá do Douglas sobre história do anglicanismo no canal Teologueiros, você vai ver que tem uma série de desentendimentos e tal, mas a nossa teologia ela tende a ser muito equilibrada, sem ficar puxando a sardinha muito para um lado ou para outro. Nós temos esse senso muito grande de catolicidade no sentido real da palavra, em que nós estamos unidos à grande igreja de Cristo, uma igreja de todos os povos, de todas as épocas, que começa ali, realmente ali no Novo Testamento. Nós temos essa pluralidade muito grande de vozes dentro do anglicanismo, e nós temos um apreço muito grande pela beleza, né, pela arte, pela estética. Então isso é algo que marca também a teologia anglicana, e não é incomum você encontrar essas intersecções nos escritos anglicanos ou na nossa própria forma de viver liturgia, de viver igreja. Então acho que são marcas importantes da nossa teologia e que eu convido você, né, que talvez não seja anglicano, a conhecer um pouco mais, e se você já é parte da rede episcopal brasileira, que isso possa ser um incentivo para que você possa se aprofundar um pouco mais nessas questões e conhecer um pouco mais dessa tradição que, de fato, é tão rica para todos nós. E agora eu vou falar um pouquinho, né, de algumas falas que completam isso tudo que eu falei. Mais uma vez, o J.I. Packer, ele diz o seguinte: os anglicanos têm essa mentalidade ecumênica e desejam ver todo o bem, toda a sabedoria que existe em qualquer lugar do mundo cristão. Então é muito legal que a teologia anglicana e o próprio anglicanismo, ele se mantém em diálogo com outras tradições cristãs. E ele não rejeita outras tradições cristãs, a gente caminha junto, a gente aprende junto. Isso é algo tão importante, especialmente num tempo de trincheiras e de tantas polarizações, e de tantas discussões, e de tantos embates. Eu acho que a teologia anglicana ela tem a nos ensinar nesse sentido, né? Então esse diálogo na Igreja de Cristo, ele é muito importante, e ele é algo muito caro e muito importante para o anglicanismo também. Uma outra fala do Ralph McMichael, ele diz o seguinte: a teologia é um movimento e a tradição é a sua trajetória. Uma visão de para onde estamos indo é obtida a partir de onde estamos e pelo que nos trouxe até este ponto. A tradição consiste nas estruturas, disciplinas e crenças duradouras que nos colocam continuamente na presença de Deus e à mercê da ação de Deus. Então, é muito legal a gente pensar em como a teologia anglicana tem esse apreço pelas tradições e consegue enxergar a beleza das tradições, consegue enxergar como as tradições nos mostram, né, momentos importantes da história, nos mostram também, né, como ele mesmo disse, né, para onde a gente está indo. As tradições nos ajudam a nos nortear, a gente não está reinventando a roda, a gente não está partindo do zero, a gente tem um ponto seguro de partida para a gente avaliar as nossas práticas, as nossas crenças. Então, algo muito bonito
na teologia anglicana é esse apreço pelas tradições, pelas disciplinas espirituais, por aquilo que as igrejas de todos os tempos praticaram e que continua sendo muito enfatizada. E eu acho que isso é algo que nos uniu como rede episcopal brasileira, né? Esse desejo de vivermos nossas tradições, de vivermos a nossa liturgia, de vivermos essa catolicidade, ainda que inseridos nos nossos contextos. Então aqui a gente está, por exemplo, numa igreja na grande cidade de São Paulo, numa grande metrópole, então há as suas particularidades, mas a gente consegue viver essa tradição, ainda que sendo uma igreja moderna, uma igreja contemporânea, e eu acho que a tradição anglicana e a teologia anglicana, elas nos ajudam muito a viver dessa forma, a viver esse tipo de teologia. E aí eu quero falar a respeito, claro, de alguns teólogos anglicanos. E aqui o meu foco são naqueles que estão publicados aqui no Brasil. O bispo começou a falar dele falando do Robson Cavalcante, né, Dom Robson Cavalcante, que era praticamente impossível não ter um livro dele na mesa de algum pastor ou pastora aqui no Brasil. Quem acompanha a revista Ultimato, ele foi alguém que escreveu para a revista Ultimato durante muito tempo, inclusive ano passado saiu uma edição especial falando sobre Dom Robson Cavalcante, e hoje eu tenho a alegria de ser uma voz anglicana na revista Ultimato, que me deixa muito honrada e muito feliz também por saber que essa tradição ela está continuando aqui. E pensando em livros, a fala é mais ou menos a mesma. Eu não sei você, né, que é da REB também, quando você fala para alguém que você é anglicano, muitas vezes a pessoa vem com um ponto de interrogação e fala assim, bom, eu não sei que igreja é essa, né? Ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é ser anglicano. Bom, eu sempre costumo dizer que talvez você não saiba exatamente o que é uma igreja anglicana, mas você tem algum livro de algum teólogo anglicano na sua estante, ou você já viu algum. Não é possível, né? Porque, de fato, muitos teólogos anglicanos são nomes extremamente importantes na teologia atual, ou já foram nomes muito importantes na teologia cristã como um todo, e muitos desses livros estão publicados aqui no Brasil. Claro que não tanto quanto nós gostaríamos, por exemplo, o Winfield Bevins, que será o nosso segundo palestrante, infelizmente não temos nenhum livro dele publicado ainda, então há um delay grande, né, no mercado editorial brasileiro, mas há muitos livros de teólogos anglicanos já disponíveis, e eu quero focar então nesses teólogos que são mais acessíveis, que a gente pode encontrar, até para a gente perceber o vasto campo de atuação desses teólogos e a contribuição deles, não só na teologia anglicana, mas para a teologia como um todo. O primeiro nome, claro, né, nosso querido bispo N.T. Wright, né, que é um dos nomes mais importantes e mais proeminentes da teologia do Novo Testamento, especialmente teologia paulina. Então, se você já ouviu falar de Nova Perspectiva Paulina, ele foi um nome importante nesse diálogo, e até hoje ele continua produzindo muito academicamente, sem ter se desvinculado da igreja, da sua fé, o que eu acho algo muito legal, embora hoje ele não exerça a função mais de bispo, mas ele foi ordenado bispo e ele viveu a vida toda dele a serviço da igreja, né? Mas ele é alguém que vive essa vida acadêmica, mas uma vida acadêmica no chão da igreja, o que tem muito para nos ensinar, né, sobre essa teologia anglicana, sobre esse modo anglicano de fazer teologia. John Stott é um nome que todo mundo conhece, né? Alguém que trabalhou fortemente nessa questão também da unidade, do evangelismo mundial, alguém que esteve presente em iniciativas globais de várias igrejas, como, por exemplo, Lausanne. Então, é um nome muito importante, um nome que está muito presente nas bibliotecas de muitos lugares, de muitos seminários, de muitas pessoas. Então, alguém que deixou também um legado muito importante para a teologia cristã. O J.I. Packer, que também nós citamos várias vezes aqui, então, inúmeros livros publicados dele aqui no Brasil, especialmente na área de doutrina, de teologia sistemática, e o Alistair McGrath, que é um nome também muito queridinho aqui no Brasil,
não só pela sua teologia sistemática, mas ele tem muitos livros que falam sobre doutrina, sobre teologia, sobre apologética e sobre a intersecção entre fé e ciência. Então você vai encontrar, inclusive, algumas palestras do Alistair McGrath nesse sentido, nessa interlocução entre fé e ciência, que é tão importante que isso seja feito de forma saudável, especialmente de pós-pandemia, pós-polarização. Então é muito legal você ver vozes anglicanas se engajando também com a teologia filosófica, com a ciência e com outros aspectos da teologia. Eu acho que esses 4 são muito representativos. Como eu disse, a gente não vai esgotar todos os anglicanos, não daria tempo da gente falar deles, mas quero focar em alguns nomes importantes para vocês. Outra coisa importante, existem vários comentários bíblicos publicados aqui no Brasil de autores anglicanos. Então aqui eu coloco para vocês Scott McKnight, o R.T. France, que acabou de ser publicado no ano passado, se eu não me engano, ou no início desse ano, comentário de Lucas. Você tem o próprio John Stott, então Gordon Weehan, vários nomes importantes aí do anglicanismo que produzem essa literatura mais acadêmica e que, portanto, né, é uma teologia anglicana que está aí nos seminários, nos gabinetes pastorais, nas faculdades de teologia, nas grandes editoras evangélicas brasileiras. A gente também tem grandes nomes na teologia bíblica e na teologia sistemática. Então, por exemplo, John Golding tem uma teologia bíblica muito conhecida, publicada pela Thomas Nelson, né, bastante robusta e que faz uma conexão muito boa com a teologia sistemática também. Um outro nome é o John Webster, que tem um livro muito conhecido aqui no Brasil, A Cultura da Teologia, que também acho que demorou um pouquinho para chegar, mas ele é um teólogo também muito equilibrado e que é bastante conhecido lá fora. E nós temos aí os 2 grandes nomes que eu já mencionei, aí na área de dogmática e na área de sistemática, que é o J.I. Piker e também o Alistair McGrath. Então a gente tem, inclusive, uma teologia sistemática do Alistair McGrath, que é muito conhecida, uma teologia sistemática, histórica e filosófica. Então vale a pena você dar uma olhada nesse material, é um material muito bom, né? E que é de referência para muitos lugares, para muitos seminários. Então a gente percebe essa presença da teologia anglicana em vários lugares. No Antigo Testamento, eu quero evidenciar 2 nomes, é claro que há outros nomes que poderiam ser mencionados, mas o próprio John Golding, e ele, a exemplo do N.T. Wright, tem toda uma coleção de livros, né, do Antigo Testamento para todos, que é a tradução do próprio John Golding, complementando cada livro com uma pegada muito devocional, por isso para todos. Então tem uma explicação do texto que é bem acessível, que é bem devocional, que é muito bacana, mas ele também tem livros na área de Antigo Testamento publicados aqui no Brasil, como, por exemplo, esse Carta dos 12 Profetas, aos 12 Profetas, que fala ali dos profetas menores do Antigo Testamento. Então, ele é um nome muito importante da teologia do Antigo Testamento, que a gente já tem algumas obras publicadas aqui no Brasil. E um outro nome muito conhecido, não só dentro, mas fora do anglicanismo também, é o Christopher Wright, que tem ali algumas obras publicadas em português sobre o Antigo Testamento, como, por exemplo, esse, né, Conhecendo o Antigo Testamento, Pregando o Antigo Testamento, e também alguns livros, né, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, além, é claro, da vasta contribuição dele na área de missiologia. Então, nomes bem importantes e que estão presentes aí também no mercado editorial brasileiro. Quero falar também de 2 nomes importantes do Novo Testamento, né? 2 teólogos que são extremamente importantes nesse cenário atual. Um deles, o Michael Bird, que ainda está se tornando conhecido aqui no Brasil, mas nós já temos 2 obras dele aqui no Brasil. Uma delas Toda Escritura que é uma forma um pouco mais leve de ler a Bíblia, então de desmistificar alguns pontos. É como se fosse uma introdução à Bíblia, que é muito legal. Mas o Michael Bird é alguém muito envolvido lá fora em discussões de teologia paulina, de cristologia. Então ele é realmente um teólogo muito importante e muito envolvido na teologia acadêmica, além de reverendo também. Praticamente todos eles que eu citei aqui atuam na igreja, isso é algo muito legal, né? Eles têm suas atuações na igreja. E há também um outro livro
que saiu errado aí para vocês, acabou repetindo a do John Golding, mas é um livro que saiu com o N.T. Wright, que é o Novo Testamento em seu mundo, né? Então ficou ali o nome do N.T. Wright bem grandão, isso até a gente brincou na época, mas o Michael Bird foi um organizador desse livro, né? Juntando ali os escritos de vários livros do N.T. Wright, da vasta contribuição acadêmica dele, e também inserindo um pouquinho de si, de notas, de comentários. Então, é um teólogo extremamente importante. E outro teólogo muito importante que a gente fala que 2025 tem sido o ano dele é o Scott McKnight, também reverendo, e a gente tem o Scott McKnight desde obras muito acadêmicas, como, por exemplo, esse livro que fala, né, dos escritos do Novo Testamento, dos estudos do Novo Testamento, que é uma obra muito acadêmica, mas você também vai encontrar ele em outros tipos de obras mais simples, mais devocionais, vou falar um pouquinho sobre isso. E um outro livro que eu gosto muito, que eu sempre recomendo, é o Evangelho do Rei Jesus, onde ele pensa e articula um pouquinho sobre o que significa o evangelho para nós hoje, sobre o que significa esse termo, que muitas vezes a gente acaba simplificando. Então é uma obra que eu recomendo para todo mundo e vale a pena a gente ler o Scott McKnight. Muita coisa dele foi publicada esse ano. Na área de liturgia, né, é impossível a gente não mencionar a reverenda Tish Warren e o seu livro, que foi um sucesso em várias igrejas, e talvez as pessoas nem saibam que ela é uma reverenda anglicana, né? Tamanho a repercussão que o livro dela teve, que é o Liturgia do Ordinário, que nos fala de uma espiritualidade litúrgica, mais uma espiritualidade encarnada em todas as questões da vida, que é algo também muito característico da teologia anglicana, e o seu Oração da Noite, onde ela fala das completas do livro de oração comum e aplica as questões da vida, do sofrimento, da dor, de uma forma muito sensível. São livros que o público brasileiro recebeu muito bem, né? Então ela é muito querida já por aqui e vale a pena a gente mencionar. Mas a gente também tem um brasileiro, né? E aqui com alguns livros, né? O segundo deles não é muito simples de você encontrar, talvez em sebo, talvez o Douglas tenha, porque ele tem uma grande coleção de livros, ele consegue sempre os raros, mas eu tenho o primeiro deles, que é da leveza e da beleza da liturgia, que é o Jaci Marrasquim, que é brasileiro, que é anglicano e que escreve muito bem sobre essa questão da liturgia também. Então também temos teólogos brasileiros anglicanos, né? E isso é muito legal, e são livros que são bem conhecidos, são livros de referência. Algo que eu gosto muito na teologia anglicana, como eu disse, é que ao mesmo tempo que a gente tem um teólogo acadêmico participando das principais discussões teológicas, dos principais congressos, publicando nas principais revistas e praticamente redefinindo os rumos da teologia, a gente tem eles trabalhando com obras de espiritualidade, com obras de devocional, e eu acho isso muito incrível. Eu, por exemplo, conheci o N.T. Wright por esse livro aqui, O Caminho do Peregrino. Eu conheci o N.T. Wright da espiritualidade antes de conhecer o N.T. Wright acadêmico, né? Então esse livro, para mim, ele é muito bacana, ele fala bastante comigo, é um livro que eu tenho guardado com muito carinho. Você tem o Scott McKnight, por exemplo, que além de ser um acadêmico brilhante, envolvido aí com as últimas discussões, especialmente na área de Jesus histórico e discussões desse tipo, ele é alguém que escreve um livro de espiritualidade que fez um enorme sucesso aqui no Brasil, que é o Credo de Jesus, né, falando sobre o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo, que é um livro muito bacana, você tem guia de estudo dele, então são autores que transitam muito bem entre a área acadêmica, entre a espiritualidade. Você tem o Alistair McGrath, professor de Oxford, né, que está ali nessa área de teologia filosófica, de teologia sistemática, mas de repente ele escreve devocionais, né, que combinam ali histórias e obras de arte, um devocional para você ler ali no momento da Páscoa, tal. Tem vários deles publicados, eu coloquei só um deles aqui, que é o Redenção. Então eu acho muito bonito como a teologia anglicana ela realmente faz essa intersecção entre uma teologia acadêmica e uma teologia da espiritualidade e do chão da igreja. A gente também tem essa intersecção, né,
entre a teologia, a beleza e a arte, né? Então, um nome que, infelizmente, a gente não tem livros publicados no Brasil, a gente tem um artigo dele nesse livro, Engajamento Cultural, publicado pela Thomas Nelson, é o David Taylor, alguém que fala muito sobre arte, sobre beleza, e alguém que também escreve orações, né? Ele tem livros de orações, né? Nós chamamos de coleta, são orações curtas, né? Para serem oradas em conjunto, que faz muito parte da nossa espiritualidade anglicana, e o David Taylor tem alguns livros também sobre isso. A gente tem o nosso próprio convidado, o Winfield Evans, que faz essa interlocução entre arte e teologia, e também o nosso próprio bispo, Eric Rodrigues, que também é um artista, muita gente o conhece dessa forma, então a teologia anglicana consegue fazer esses pontos de contato de uma forma muito legal. E por fim, a gente tem então Dom Robson Cavalcante, aí eu quero mencionar, né, uma fala dele, não poderia terminar sem falar dele novamente, quando ele diz, né, sem um retorno humilde, sério e sincero ao passado, não sairemos da crise do presente, nem construiremos o futuro desejado pelo Senhor da Igreja em verdade e em unidade. E eu acho que isso resume muito o que é ser anglicano, o que seria uma teologia anglicana e como ela pode contribuir para a unidade da igreja, para o diálogo e para uma recuperação realmente das tradições. E aqui já me encaminhando então para as minhas considerações finais, é isso que eu queria passar para vocês, como eu disse, foi panorâmico, não tem como eu falar de todos esses nomes, mas quero te incentivar a conhecer esses autores, a perceber como em cada um dos seus escritos, e às vezes até nos seus escritos mais acadêmicos, você vai perceber essa intersecção com a arte, com a liturgia, com a espiritualidade, com o calendário litúrgico, como você tem uma teologia robusta, mas que se conecta com as tradições da igreja. E mais uma vez eu digo, né, numa época de polarizações, de trincheiras, de discussões sem fim, eu acho que a teologia anglicana é esse espaço onde a gente pode construir pontes ao invés de muros e de trincheiras. Então eu acho que a teologia anglicana ela tem muito a contribuir e, como o bispo falou, e eu reitero aqui, teologia não é só para os clérigos, não é só para seminário, não é só para aqueles que são nerds que ficam estudando, teologia é para toda a igreja e eu quero te incentivar a estudar boa teologia no seu tempo, do seu jeito, no seu ritmo, conforme as suas condições, mas sempre se engaje com a teologia para que a gente tenha essa consciência daquilo que a gente está fazendo. E é isso.